suas mãos. Soberano Deus e eterno Pai. Pai, nesse momento, Pai, vem te apresentar o seu servo e seu filho, Papai. Que venham, Pai, trazer a sua palavra, Pai, para nossos corações, Pai. Que sejam, Pai, lâmpada para nossos pés, Senhor, as suas palavras, Pai. Que o Senhor, Pai, guarde ele, proteja, Pai, livra de todo mal, Pai. Que toda investida do inimigo, Pai, de toda seta seja quebrada agora, Papai. Pai, que ele venha falar de si, Pai, tudo que você quer que fale conosco, Papai. Que seja essa palavra doce, Pai, seja pesada, seja a forma que você quiser falar com o nosso coração, Pai. Que o Senhor lapida, Pai, cada coração que esteja aqui, Pai, pela vida do seu filho, Papai. E desde já, Pai, eu te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade de estar aqui, Pai. Pai, muitos querem estar aqui, Pai. Hoje, Pai, pode estar na cama de hospital, Pai. Estão na cadeira de roda, Pai. Estão numa boca de fumo em algum lugar, Pai. Que o Senhor, Pai, vai te encontrar agora, Pai, na vida deles, Pai. Pai, eu te agradeço do fundo do meu coração por essa rica oportunidade de estar aqui, Pai. Pai, se fosse por mim, Pai, eu não estaria aqui, mas sua misericórdia a cada dia que passa, Pai. Aleluia, Pai, eu te agradeço, Pai, cada vez mais, Pai, por poder estar, Pai, diante de Ti, Pai, te servindo, Pai, e te glorificando cada vez mais, Pai. Que o Senhor, Pai, abrace agora o seu filho, Pai, e diga tudo, Pai, que a gente precisa ouvir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada ao nome do Senhor Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória, aleluia. Apocalipse 19. Vamos iniciar com um versículo. Apocalipse 19. Versículo 16. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, de poder falar da Tua palavra, Senhor, que é vida, que é transformação, que é salvação, que é cura, que é libertação. Que assim o Senhor possa fazer, Senhor, sobre cada um de nós, de acordo com a Tua vontade. Amém. Em nome de Jesus. Apocalipse 19, versículo 16. A palavra do Senhor fala assim para nós. E na sua veste, e na sua coxa, tem escrito este nome. Todo mundo. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Palmas para Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Sei que o mundo queria sentar já. Glória a Deus. Então veja que a palavra do Senhor começa aqui em Apocalipse 19, 16, falando que o nome escrito diante de Jesus, aquele que vai voltar, aquele que vai estar entre as nuvens para buscar a sua igreja, arrebatar os seus verdadeiros filhos que o buscam em verdade e em espírito. Eis que o nome que vai estar escrito é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui está algo muito importante para nós entendermos, porque a palavra de Deus não fala sobre o presidente, sobre o Papa, sobre os bispos. A palavra fala sobre o Rei dos Reis. Por quê? Porque até o mesmo presidente, que é a maior autoridade que nós temos hoje na Terra, eis que ele precisa o quê? Do Congresso, precisa dos deputados, dos senadores para fazer qualquer tipo de lei. Ele não pode fazer. Ele precisa da autorização do Congresso, dos deputados, senadores, aprovando para que assim ele possa agir e aplicar aquela lei sobre nossas vidas. Agora a palavra de Deus está falando sobre o rei. E se você pesquisar aí, qualquer pesquisa do Google mesmo, você vai ver que o rei, ele tem toda a autoridade. Eis que ele tem o poder para aplicar e concluir aquilo que ele está determinando. E nós estamos falando do Rei dos Reis, do Senhor Jesus, aquele que tem todo o poder, a glória, a majestade, para aplicar a sua palavra de acordo com a sua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
A vontade dele é para somente fazer o nosso bem, não é o nosso mal. Porque além de ser o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, um Deus que não muda, um Deus que é transformador, Ele é o nosso Pai. Ele é um Pai perfeito que deseja o melhor para os seus filhos. E a sua palavra toda exatamente faz com que nós possamos entender que tudo que nós aqui aplicarmos em nossa vida é para e somente o nosso bem e de todos aqueles que estiverem à nossa volta. E muitas vezes achamos difícil aplicar isso em nossa vida. Muitas vezes achamos que é complicado. Achamos que a palavra de Deus é algo contraditório ao mundo. E é exatamente isso que é. Por quê? Porque o mundo está completamente contrário à vontade de Deus. E aqui o Senhor fala que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por que o Senhor então é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Se nós abrirmos a palavra de Deus, voltando um pouquinho em 2 Coríntios, capítulo 2, eis que nós vamos entender o porquê que o Senhor, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que está acima de todos os nomes. Aquele que está ali acima de tudo que existe. Porque aqui nós vamos entender o porquê que o Senhor se entregou por nós, o porquê que Ele fez tudo à nossa volta, o porquê que Ele precisou se entregar. 2 Coríntios, capítulo 5, desculpa. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Então a palavra fala que Ele vai vir como Rei dos Reis. Então, primeiramente, Jesus veio descendo aqui como homem, se fez homem, padeceu, sofreu, para ali simplesmente se entregar por nós. Veio como um cordeiro que foi em silêncio ao matadouro para sofrer por nossos pecados. Mas agora, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele virá como o leão da tribo de Judá. Aquele que virá para julgar vivos e mortos. E por isso a sua palavra é algo que precisamos guardar em nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja que Jesus, Ele era perfeito, é perfeito e continuará sendo perfeito para sempre, santo, poderoso, único e soberano. E por isso Ele precisou o quê? Se fazer pecado por causa de mim e de você. Eis que Ele se fez pecado por nós. Ele trouxe sobre Ele todas as nossas dores, sofrimentos, maldições, tristezas, doenças, enfermidades e principalmente a condenação que já estava sobre cada um de nós. E naquele momento que Ele fez isso, Ele simplesmente trouxe a dor para si mesmo. E por isso Ele se tornou aquele que seria hoje e é e sempre foi Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para que assim pudéssemos ser o quê? Feitos justiça por Ele. Então Ele se fez ali pecado, para que o nosso pecado que ali nos condenava para a destruição eterna, estivesse sobre Ele. E assim nós pudéssemos ser justificados pelo seu sangue. Mas para que isso aconteça, para que nós possamos ser justificados pela presença, pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, é necessário que a obediência. A obediência à sua palavra é o que faz com que nós possamos ser justificados por aquilo que nós jamais poderíamos pagar. E naquele momento que Jesus se fez pecado, eis que Ele trouxe sobre nós a paz, a alegria e o conforto que nós precisamos diante da sua presença. Só que para que isso possa acontecer, como foi dito, é necessário a obediência à sua palavra. E aqui que está a grande questão de todos nós, de todos que seguem, todos que não seguem, que é nós se redimirmos, se arrependermos e buscarmos a sua vontade. Eis que lá aqui em 1 Coríntios, voltando um pouquinho, agora 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, a palavra do Senhor vai falar algo muito importante para nós. Algo que nós precisamos entender
com todo o nosso coração aberto, a nossa mente, porque isso vai fazer toda a diferença em nossa vida. Aqui o Senhor fala algo que nós sempre lembramos, sempre ali colocamos em nossa palavra, que é algo que o Senhor contempla diante de nós. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. A palavra do Senhor vai falar sobre o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Então a palavra de Deus fala assim para nós: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então veja que o nosso corpo, ele pertence ao Senhor. A nossa mente pertence ao Senhor. Todo o nosso ser pertence ao Senhor. É claro, é uma questão de escolha. Eu posso não pertencer ao Senhor? Pode. Nós podemos. Porque normalmente a gente fala assim que existe somente um caminho, porque a palavra nos fala que existe somente um caminho que nos leva à salvação. Mas existe, na verdade, outros caminhos que nós podemos escolher sem ser Jesus, só que esses caminhos, qualquer um sem Jesus, vai nos levar à destruição eterna. Porque Ele foi o único que se derramou o seu sangue por nós, que se fez pecado por nós. E ali a palavra do Senhor fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A nossa mente é mente de Cristo. O nosso ser pertence a Ele. E por isso precisamos glorificar a Ele através do nosso corpo. Ou seja, então precisamos entender que o meu corpo é santo e ele não é meu. A partir do momento que eu aceito Jesus Cristo, a partir do momento que eu estou buscando viver a sua palavra, eu preciso entender que o corpo não pertence mais a mim. Então eu não posso fazer do meu jeito. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso fazer aquilo que eu desejo. Porque muitos que estão ali no mundo, e até mesmo pessoas que estão dentro da igreja, dizem assim: o corpo é meu, faço o que eu quero. Mas o corpo não é seu. E mesmo aqueles que pensam que o corpo é seu, eis que eles não sabem que aquele corpo que ele acha que é dele, vai ser lançado na destruição eterna. Então veja que o nosso corpo não pertence a nós. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender que existe uma grande batalha sobre nossas vidas, sobre nossa mente, sobre o nosso ser. E nós precisamos entender que essa batalha vai definir para onde nós iremos e com quem nós iremos caminhar. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, um pouquinho para frente. Eis que nós vamos ver aqui a maior batalha que nós temos em nossas vidas. A maior batalha que é gerada em nós todos os dias, a todo momento. Efésios 6 fala para nós sobre a batalha que nós temos com principados, potestades, que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra a esposa, contra o marido, contra os filhos, contra o patrão, contra os trabalhadores, não é contra os seus familiares, contra os seus vizinhos. A nossa luta é aquilo que está regendo a sua volta. E para vencer algo que é espiritual, só podemos vencer de maneira espiritual, em oração, em jejum, em busca e entrega ao Senhor. E ali em Gálatas 5, a palavra do Senhor vai começar para nós no versículo 13. Aqui vai falar sobre a maior batalha, a batalha da carne contra o Espírito. A batalha que nossa carne deseja, as coisas do mundo nos impõem, e aquilo que o Senhor deseja e espera de nós. Então em Gálatas 5, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim para nós: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros? Digo, porém,
andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência ou o desejo da carne. Porque a carne está contra o espírito, e o espírito está contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então veja que a palavra do Senhor, ela fala algo muito forte para nós, no versículo 13. Se nós somos chamados à liberdade, porque é isso que o Senhor fez por nós. Ele nos trouxe a liberdade. Ele nos trouxe a vida, a salvação, a cura, o milagre, a vida como essa aqui. Essa vida preciosa que o Senhor ali deu. Então, se o Senhor deu somente o melhor para nós, a liberdade de viver o melhor, a liberdade de estar no melhor, só que essa liberdade, muitas vezes nós o quê? Colocamos os desejos da nossa carne. E ali o Senhor diz, não foste chamados à liberdade, mas não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Ou seja, o que nós mais queremos fazer hoje é viver pela carne. É não perdoar, é odiar, é desejar o mal, é fazer do meu jeito, como eu quero. Se eu posso, eu faço. Se eu não posso, eu não faço. Essa é a verdade de nós, a nossa carne. Só que o nosso espírito, como Jesus mesmo falou para os discípulos, ele falou, o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas a carne é fraca o quê? Para viver em liberdade com Cristo. A carne é fraca para orar, a carne é fraca para jejuar, a carne é fraca para perdoar, a carne é fraca para desejar o bem, para ali você orar por aquele que te persegue, para você simplesmente abençoar aquele que te amaldiçoa. A carne é fraca para isso, mas o Espírito não. O nosso Espírito está pronto. O Espírito que habita em nós, o Espírito que está sobre nós, o Espírito Santo, porque aqui o Espírito que aqui a palavra fala, está com letra maiúscula, e por isso se refere ao Espírito Santo. Aleluia. Então a carne está contra o Espírito de Deus. Se a carne está contra o Espírito de Deus, e você alimenta a sua carne, você está contra quem? Contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus é que nós estamos. Contra a própria palavra dele, que nós muitas vezes fazemos. E é triste, porque mesmo Paulo falava claramente, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Muitas vezes a gente até quer fazer o bem, mas fazemos tudo errado. Às vezes a gente até quer direcionar as coisas para o melhor, mas a gente coloca a nossa mão, em vez de ajudar, atrapalha. Porque não é nós, não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é do nosso entendimento, é tudo pela direção de Deus, pela palavra do Senhor, pelo caminho dele, porque ele tem a direção, ele tem o caminho, ele tem a vida para transformar o nosso ser, transformar o nosso interior. Então nós podemos escolher qual caminho nós queremos seguir. Então, se nós seguimos a Jesus, siga Jesus, siga a palavra, viva nela, caminhe com ela. Não alimente mais a sua carne, não alimente mais os seus desejos deste mundo, mas viva pelo Espírito. Porque muitas vezes dizemos, eu quero viver no Espírito, mas continua alimentando a carne. Queremos caminhar no Espírito, mas continua contra o próprio Deus, através do pecado, dos desejos dessa carne. Então que nós possamos viver diante do Senhor como de uma forma plena e completa. Porque se nós estamos caminhando com Ele, e se nós queremos o melhor que Ele já preparou para nós, como foi dito, e já está pronto, e assim eu creio, então por que nós continuamos ali alimentando a nossa carne, através dos desejos deste mundo? Lembrando que o nosso corpo é templo do Espírito. E não somente as coisas que muitos são faladas, como bebidas, drogas, prostituição. Eis que também, quando você se alimenta de maneira incorreta, quando você se alimenta ali com coisas que ali simplesmente os próprios médicos dizem que é contrário, muita gordura, muitas coisas extravagantes. Hoje o mundo não tem mais aqueles produtos orgânicos, é tudo industrializado, cheio de conservantes, e ali você se alimenta muito disso, você está destruindo o templo do Espírito.
você está destruindo. E é por isso que precisamos tomar cuidado, porque é algo que o Senhor tem falado muito comigo. De se alimentar bem, de se cuidar melhor, de estar ali presente, até mesmo com os médicos, buscando ali cuidar da sua saúde, para que assim o Senhor possa fazer a parte dele. Porque muitas vezes nós achamos que é fé, como eu mesmo muitas vezes achei que ali eu precisava ter fé, quando acontecia uma doença, um problema, uma dor no corpo, e eu disse, Senhor, vai curar, Pai, eu creio, Pai. E Ele cura, a gente sabe que Ele cura. Só que a nossa fé vem disfarçada de orgulho, porque é teimosia disfarçada. Porque ali a gente está falando assim, Deus vai curar, mas na verdade a gente não tem ali o quebrantamento de ir no médico, de reconhecer que o médico foi dado por Deus, de que o médico foi preparado por Deus, a inteligência foi dada por Deus, a ciência foi dada por Deus, toda a tecnologia foi dada por Deus, Ele deu tudo que tem, só que as pessoas usam somente para o lado contrário. Então precisamos entender que tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele, e tudo é dele. Então, se tudo é dele, precisamos entender que nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos sim andar por fé, não pela vista. A primeira coisa que eu tenho que fazer é orar. Estou com uma dor, estou com uma doença, um problema. A primeira coisa é ajoelhar e falar assim, eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor levou as pisaduras, o Senhor levou a doença, a enfermidade, o câncer, a AIDS, o mal, o vício, o pecado. Só que se naquele momento, porque Ele é o Deus que faz o já, não acontecer nada, não tem problema nenhum ir no médico. Pelo contrário, talvez é o Deus querendo quebrantar o seu coração. Porque é algo que muitas vezes nos próprios homens, isso é algo muito de homem. Que o homem não quer buscar médicos, o homem não quer ir para o médico. Não, a última coisa é ir para o médico. Não, só vou para o médico arrastado. Cuidado, hein? Que pode ir para o médico já no fim da vida. Pode ir para o médico já com a doença já lá, terrível. Depois o sofrimento é pior. E ali, eu lembro do dia que eu estava ruim, estava com algo que eu nunca tive na minha vida. Quando as pessoas falam assim, quando eu começava a resfriar, escorrer um nariz, né, um resfriadinho, é sinusite. Eu falei, está repreendido, que eu não tenho isso, nunca tive e nunca vou ter. E ali exatamente isso Deus permitiu. Um dia tive uma sinusite, e aí cresceu uma carne esponjosa no meu nariz, e tapou meu nariz, mas cresceu uma carne e começou a inchar meu rosto todo. E eu ali na fé, assim, eu creio que o Senhor vai curar. Mas a teimosia, o orgulho disfarçado de fé, que essa é a verdade, o orgulho disfarçado de fé, de não querer reconhecer, de querer ir no médico, eis que eu fiquei ali sofrendo 2 semanas, e orando, pedi oração para os irmãos, e Deus, pela misericórdia dele, Ele trouxe um refrigério. Foi o próprio Espírito Santo me visitando e falou, através do clamor dos seus irmãos, eu trouxe um refrigério na sua vida, para que você pudesse entender que você tem que ir no médico. Se você tivesse ido no médico, você já estaria bom. Então precisamos entender e ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes Deus está falando por um, pelo outro, e a gente não está dando bola, e a hora que o inimigo vai falar assim, Senhor, porque ele é acusador. Foi o próprio diabo, através da visão da Mari, também ela viu, minha esposa viu, que o diabo fez uma reunião lá no inferno e me acusou. Falou, é esse que vai pregar a tua palavra? O orgulhoso que não é ir para o médico? Essa foi a acusação do inimigo sobre minha vida. E por isso que precisamos estar atentos, porque minha esposa sempre falava, eu ouvia falar a importância dos médicos, mas a carne gritava mais alto. E aí sofria. E é por isso que nós sofremos hoje. É por isso que continuamos padecendo, sofrendo, correndo como se fosse numa esteira, mas não sai do lugar. Correndo, parece que não sai do lugar. Por quê? Porque simplesmente estamos caminhando na direção da nossa carne, na direção daquilo que o Senhor não quer de nós. E ali veja que a nossa carne, ela simplesmente está contra o nosso espírito. E a melhor forma de nós mostrarmos que o espírito está acima da nossa carne
é o quê? Amando o meu próximo como a si mesmo. Ou seja, se eu não me amo, então eu também não posso dar isso para outra pessoa. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Na verdade, Jesus resumiu todos os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar é Ele, tudo é dele, para Ele, por Ele, com Ele. A vida é dele, a saúde é dele, o oxigênio é dele. Eis que a nossa família é dele, a esposa é dele, o marido é dele, os filhos é dele, a filha é dele. Não esqueça que é tudo dele, não é seu. Porque se você pensar assim, cuidado que ele pode tomar de você. E naquele momento, eis que ali, tudo sendo tudo dele, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Então, antes de amar o próximo, eu tenho que me amar. Eu tenho que me amar. Eu tenho que saber que eu sou filho de Deus, sou filha, eu sou escolhida, eu sou preciosa, eu sou a menina, o menino dos olhos de Deus. Eu sou importante para Ele. E não importa se os outros acham de você. Não importa que os outros acham que você é feio, que é barrigudo, que é careca, que é alto, que é baixo, que é magro, que é gordo. Não importa. O que os outros importam assim. O que importa é o que o Senhor pensa de você. O que importa é o que Ele olha em você. E você é lindo. Você é precioso. Ele te fez perfeito do jeito que você é. Ele te fez perfeita da forma como você é. Você não precisa tirar nem colocar nada, porque Ele te fez perfeito. E assim que Ele te ama. E é por isso que precisamos amar a si mesmo. Saber que eu sou importante para o Pai, o Criador de tudo. E mesmo que às vezes o seu pai, a sua mãe te abandonou, te rejeitou, seus irmãos, seu marido não é o que você gostaria, a sua esposa não é, eis que Deus fala, eu estou aqui. Aleluia. Eu sou seu por inteiro. Maravilha. E eu quero que você seja meu por inteiro. Então que nós possamos ser inteiro por Deus. Não somente partes, momentos, situações, mas por inteiro. Porque se nós não se colocarmos por inteiro, Ele não pode entregar tudo que Ele tem para a nossa vida. Aleluia. Se nós não se entregarmos completamente a Ele, como você quer viver as promessas se você está buscando por Ele, mas você fala, não, Senhor, até aqui só. O Senhor fala, tá bom, então até aqui também eu vou. Então que possamos se colocar na posição de verdadeiramente com Cristo. Você quer ser feliz? Você quer ter um casamento abençoado? Saúde, vida plena? Alcançar seus sonhos, projetos, realizações? Se você quer, senão você não estaria aqui. Então por que não obedece ao Senhor? Por que não se coloca na posição? Eu tenho certeza, porque assim a palavra de Deus declara para nós, que assim Ele vai derramar todas as bênçãos sobre nossa vida. Você não vai precisar buscar ali as promessas, os sonhos, porque elas vão vir de encontro a você. Mateus 6,33, como o irmão Demilson falou, buscai primeiro o reino. O que é o reino de Deus? A salvação em primeiro lugar. Esse é o reino, a nossa salvação. A justificação pelo sangue de Cristo, que é através da fé, da obediência. E depois, o reino vem a justiça de Deus. O que é justiça? Ser justificados, caminhar na obediência, permanecer nela. E ali, as outras coisas. A saúde, o casamento, a felicidade, a paz, a alegria, o amor, a plenitude de Deus, a presença dEle, tudo vai ser acrescentado em nossa vida. É claro que não é um reino que nós moramos agora, que é a nossa vida eterna. E por isso vamos ter o quê? Batalhas, lutas, dificuldades, espinhos, tempestades. Mas tudo isso é para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, boas e ruins, principalmente as ruins. Porque as boas, às vezes, você nem percebe o quão bom
está só sorrindo. Mas nos momentos difíceis, ali é a hora que o Senhor trabalha em nós. É a hora que Ele nos testa, nos prova, nos coloca diante das situações. Então é isso mesmo, como foi falado aqui. Levanta a cabeça, glorifique ao Senhor. Como diz aqui no louvor, está doendo? Cante. Está chorando? Cante. Louve. Está sofrendo? Louve. Está doendo? Louve. Está cansado? Louve. Está doente? Louve. Louve ao Senhor. Porque é isso que vai fazer Ele mudar a nossa história, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. O seu marido, a palavra de Deus deixa bem claro que a mulher santa santifica o marido santo santifica a esposa, o pai santo santifica o filho, a mãe santa santifica o filho. E por que não há mudança? Porque falta santificação. Falta ali nós vivermos verdadeiramente a palavra de Deus, perdoarmos quem precisamos perdoar, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, orar por aqueles que nos perseguem, amar aqueles que são os nossos inimigos, que eles pensam que são os nossos inimigos, mas nós somos amigos. Porque o próprio Jesus falou isso para quem? Para Judas. No momento que Judas ali beijou Jesus com um beijo traidor, denunciando quem era o Messias, para que ele fosse preso e ali condenado, que Jesus falou para Judas Iscariotes? Amigo, me traístes com um beijo. E nós às vezes estamos beijando ao Senhor, adorando a Ele, mas traindo quando nós vivemos pela carne. Mas jogando Ele de volta para a cruz quando nós simplesmente o desobedecemos. Então você, irmão, minha irmã, que eu sei que você quer viver as promessas. Eu sei que você quer estar na presença de Deus. Mas antes de querer as promessas e as bênçãos, lembre de quem é o abençoador. Lembre de quem é o Salvador, de quem é o Criador, aquele que te deu a vida. E que pela misericórdia, todos nós, inclusive eu, principalmente, só estamos aqui porque Ele permitiu, pela misericórdia dEle. Então que o nosso sim seja sim, e o nosso não seja não. Ou eu vivo com Cristo ou eu não vivo. Ou eu estou na presença ou não estou. Ou eu estou com Ele ou eu estou contra Ele. Não existe meio termo. O meio termo é contra. Como se diz, em cima do muro, será que eu fico? Será que eu vou? Será que eu saio? Será que eu permaneço? Já está com o inimigo. Essa é a verdade. Porque a fé não tem dúvidas. A nossa fé não gera dúvidas. Eis que a nossa fé em Jesus não pode ter dúvidas. Eu não posso entrar com Jesus pensando que pode dar certo, pensando que talvez vai acontecer. Não. Eis que eu creio. E não somente creio, eu tenho certeza do que Ele vai fazer em nossas vidas, do que Ele vai fazer em nossa casa, do que Ele vai fazer em nossa família. Até mesmo os parentes mais longe, que nós nem temos contato, nós teremos notícia quando nós caminhamos na presença do Senhor de maneira perfeita, santa, buscando a sua obediência plena e completa. Pode ter certeza que teremos notícias de familiares longe falando assim: ei Sandro, ei, eu estou na presença de Deus, eu tive um encontro com o Senhor, eu estou buscando Ele agora. Aleluia. Glória a Deus. Não depende de nós estarmos próximos ou não. Não depende de eu estar perto. Só depende de como eu busco. Então, de quem depende? De mim. O meu eu, a minha carne. É ela que está contra o espírito. Porque a oração de um justo tem muita eficácia. A oração de um justo tem muita eficácia. Então se justifique na presença do Senhor. Se justifique no sangue de Cristo. Seja justificado pelo poder de Cristo. Permaneça na fé, na obediência. E a fé não é somente eu crer. Porque crer é fácil. O diabo crê. O diabo não só cria, como a própria palavra de Deus fala que Lúcifer, o anjo caído, ele simplesmente era o anjo mais formoso, mais belo, mais forte, ungido de Deus.
e que ali andava de maneira perfeita. Ele era perfeito. Nem de nós somos perfeitos. Ele era perfeito. O diabo que ali simplesmente se colocou contra Deus, porque o orgulho bateu, né, a beleza, porque ali ele se achou demais, começou a ver ali os outros anjos olhando para ele. Nossa, você é bonito. Cuidado com os elogios. Cuidado com os elogios, porque os elogios também nos colocam na lama. Porque o diabo era o mais bonito, o mais formoso, mais belo, ungido, maior dos céus, abaixo de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. E ali naquele momento ele começou a se olhar, todos os anjos iam para ele, começou a receber elogios. Nossa, você é bonito. Nossa, você é lindo. Naquele momento ele começou o quê? A se olhar. A se olhar com os olhos de vaidade, de orgulho. E aquilo foi entrando, e ele caminhava de uma maneira perfeita. Naquele momento que ele caminhava de maneira perfeita, ele começou a ver aqui a vaidade crescendo, o orgulho. As pessoas falando: cuidado, você é muito lindo para ela. Cuidado, ela é muito linda para você. Você não merece ela não merece você. Cuidado com os elogios. Agora a sua esposa, essa tem que rasgar elogio. Seu marido, você tem que escrever um livro elogiando ele. Agora, cuidado com os elogios que vêm de fora. Cuidado com aquilo que o inimigo usa, os pratos. Porque a nossa carne está contra o Espírito. E a nossa carne gosta dessas coisas. Às vezes o seu marido até te elogia, mas você gosta muito mais que venha um elogio de fora. Ou às vezes a sua esposa te elogia, mas você prefere o elogio de fora. Já repreende. Não aceita não. Fala: minha esposa me elogia, não precisa me elogiar não. Nem que ela não faça. Já quebra o laço. Então que possamos viver ali de maneira plena no Senhor. Possamos viver em espírito, em verdade, como assim Ele quer, porque se nós queremos viver o melhor, precisamos fazer o melhor por Jesus. Senão nós não vamos viver o melhor. E ali naquele momento, eis que o inimigo simplesmente se achou, começou a se olhar, e ali falou: opa, acho que eu posso tomar o lugar dele, posso tomar o lugar dela. É o que acontece muito hoje. Começa a ver ali um marido do outro, uma esposa do outro, e ele fala: quero esse marido para mim, quero essa esposa para mim. E ali é a hora que o orgulho bate, a vaidade vem, a cobiça acontece e a destruição vem sobre cada um. E se não estiver revestido o casal, meus irmãos, pensa que o inimigo não abraça, não. Pensa que não entra, não. Entra e entra fácil. Por isso que precisamos estar revestidos pela presença de Deus, lutando todos os dias contra a nossa carne, contra o nosso eu, contra os nossos desejos carnais, e cuidado com o nosso coração. Jeremias 17:9. O coração é enganoso e perverso. Nossa, aquele rapaz é tão bonito. Nossa, olha como ele é educado. Cuidado que você não vê o oculto. Cuidado que você não viu o que tem por dentro. Cuidado que só Jesus sabe o que está passando lá dentro. Às vezes você fala, vê, olha, já até foi casado, aí você fala: puxa, por que aquela mulher lá largou ele? Nossa, olha que homem. Cuidado. Coração enganoso, coração perverso. Toma cuidado. Porque os nossos olhos, eles veem só o físico. E Deus, Ele olha o coração. Então que possamos estar ligados com Jesus, para que assim também nós possamos ver com os olhos de Deus. E para ver com os olhos de Deus, precisamos estar conectados com Ele, porque seremos enganados facilmente se não estivermos. E rapidamente. É muito rápido para uma pessoa cair. É muito rápido uma pessoa começar a tropeçar. Então, quanto mais você busca, quanto mais você está na presença de Deus, cuidado também a vigilância, porque mais rápido também você pode cair.
O inimigo está vendo o seu levantar, está vendo ali o reino espiritual trabalhando ao seu favor, você crescendo em espírito e em verdade, mas na mesma proporção que você cresce em espírito, o ataque do inimigo também vem sobre sua vida. E é por isso que você olha hoje, muitas vezes, e olha para as pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que hoje estão perdidos, se afastaram. Mas por que não viver o amor pleno no Senhor? Porque não amaram o seu próximo como a si mesmo. Não amaram. Então, se você está vivendo com Jesus, se você quer Jesus, você não é obrigado. Deus não te obriga. Jesus não te obriga a aceitar Ele. Só que também você não vai morar com Ele. É simples. Posso fazer o que eu quero? Pode. Muitas pessoas que mais falam, não, se eu for para Jesus, não posso beber, não posso fumar, não posso me prostituir, não posso me deitar com outras mulheres, não posso ficar na fornicação sem me casar. Não, você pode fazer o que você quiser. Só que também não vai poder morar com Deus. Não vai poder estar onde Ele está. É simples. É uma escolha. A nossa vida é uma escolha todos os dias. Todos os dias temos uma escolha diante de nós, e que possamos escolher o melhor diante de Deus. Que possamos escolher a presença do Espírito Santo e viver de maneira plena e completa na presença do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai, nosso Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai eterno, nosso Criador, nosso Salvador, aquele que está acima de todas as coisas, ó Pai, aquele que move os nossos corações. Neste momento, ó Pai, eu levanto a minha voz, Senhor, para que a Tua presença, o Teu poder, a Tua graça, o Teu favor imerecido venha sobre cada um de nós neste momento. Espírito Santo de Deus, neste momento, ó Pai, invoco, Senhor, a Tua presença, a única e verdadeira presença do Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, aquele que trouxe fôlego de vida aos homens, aquele que criou tudo o que existe, aquele que é luz, que é verdade, que é caminho e que é vida. Diante da Tua presença agora, Espírito Santo, vai visitando, ó Pai, cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, Pai. Visita, Senhor, aqueles que estão ouvindo esta palavra, Pai. Vai tomando os seus corações, ó Pai, em Tuas mãos. Vai quebrando, Senhor, todas as forças do mal, as correntes malignas, todas, Senhor, as vozes do inimigo, ó Pai, que vem em nossa mente para nos destruir, para nos afastar da Tua presença. Espírito Santo de Deus, vai tomando agora em Tuas mãos, ó Pai, o nosso ser, a nossa vida, a nossa mente, o nosso corpo, ó Pai, porque não pertence a nós, pertence ao Senhor. E por isso, ó Pai, é que nós, ó Pai, estamos aqui, Senhor, não para fazer a nossa vontade, não para fazer o que eu quero, ó Pai, mas para fazer a Tua vontade, Senhor, fazer o Teu querer, ó Pai, porque eu sei, Pai, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. A Tua vontade, Senhor, é para o meu bem, é para o bem da minha casa, da minha família. E por isso, Senhor, eu quero viver, Senhor, em espírito e em verdade. Nós queremos, ó Pai, aqui com o coração aberto, ó Pai, viver na Tua presença, viver diante da Tua graça, do Teu poder, do Teu favor imerecido. Espírito Santo de Deus, neste momento, ó Pai, o Senhor que toca, que convence o homem, a mulher, do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor venha trazer agora, Senhor, o quebrantamento, ó Pai, espiritual, o quebrantamento, ó Pai, de todo o nosso ser, ó Pai, para que possamos, ó Pai, se entregar completamente a Ti, ó Pai, para que possamos, ó Pai, estar, Senhor, diante da Tua presença, de maneira plena, Senhor, completa, Senhor, por inteiro, Senhor, para que assim o Senhor também possa estar por inteiro diante de mim, em nome de Jesus, ó Pai, diante da Tua presença, diante do Teu poder, ó Pai. Neste momento, Jesus, envia os Teus arcanjos, envia os Teus serafins, os Teus anjos de fogo, ó Pai, para aqui trabalhar, Senhor, nesta casa, que abriu as portas para a Sua presença, que abriu as portas, ó Pai, para que o Senhor
Senhor possa, Senhor, agir de maneira poderosa, Pai. Enquanto estamos aqui, Senhor, te adorando, te louvando, ouvindo a Tua palavra, Senhor, e buscando a Tua presença, o Senhor está agindo, Senhor, em nossa família. O Senhor está agindo em nossa parentela. Envia agora, Senhor, os arcanjos com a espada de fogo agora, Pai, para ali, Senhor, visitar, ó Pai, e trazer libertação em toda a nossa família, a nossa parentela, aqueles que estão perto e que estão longe. Que o Teu poder se manifeste, ó Pai, que a Tua glória venha abundar, ó Pai. Traga salvação, traga libertação, traga renovo, cura, transformação. Tira, Senhor, todas as escamas dos olhos, ó Pai, daqueles, ó Pai, que não Te servem, para que eles possam ver a verdade, para que eles possam buscar a verdade, para que possam estar na Tua presença. Que o Teu toque, Espírito Santo, vai visitando agora, Senhor, o profundo e oculto do nosso ser, ó Pai, desde a nossa infância, Pai, quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe, e que ali, Senhor, recebemos palavras de maldição, ó Pai, que ali, Senhor, pessoas, ó Pai, nossos ancestrais, ó Pai, fizeram pactos, ó Pai, que dali, Senhor, nos colocaram diante das mãos do inimigo. Em nome de Jesus, diante do sangue de Cristo, diante da cruz que é o Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, e que o Senhor se fez maldito no madeiro, toda maldição, ó Pai, contra a nossa vida, toda maldição hereditária, toda palavra de maldição gerada contra a nossa vida, no ventre da nossa mãe, vai quebrando agora, Pai, vai desfazendo agora todo jugo, toda maldição vai sendo quebrada, todo pacto, ó Pai, que ali, Senhor, os nossos ancestrais fizeram, ó Pai, através, Senhor, do pecado, da idolatria, da prostituição, da mentira, do homicídio, em nome de Jesus, ó Pai, vai quebrando agora, Senhor, todo pacto, ó Pai, toda porta, toda legalidade que há, Senhor, em nossa vida, nas mãos do inimigo, vai agora, Senhor, destruindo, ó Pai, todos os portais do mal sobre nossa vida, vai agora, Senhor, aniquilando, ó Pai, toda, Senhor, a legalidade que possa haver, ó Pai, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, que o inimigo possa usar, ó Pai, vai quebrando agora, Senhor, diante do Teu sangue, diante do Teu poder, da Tua graça, da Tua majestade. Ah, Senhor, o Senhor que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, o nome que está acima de todos os nomes, diante do nome de Cristo Jesus, diante do sangue de Cristo, diante do sangue de Yeshua HaMashiach, vai quebrando as forças do mal agora, todo o mal agora, Senhor, vai lançando para fora, vai tirando a nossa casa agora, vai passando com a espada de fogo, vai enviando os Teus serafins, ó Pai, anjos de fogo, ó Pai, aonde estiver o mal escondido, aonde estiver uma presença maligna, aonde estiver um jugo, uma maldição, um laço, aonde foi feito, ó Pai, uma obra de feitiçaria, magia negra, bruxaria, voodoo, aonde foi feito ali, Senhor, no cemitério, na cabeça de animal, para trazer perturbação, para trazer medo, confusão, em nome de Jesus, ó Pai, envia o Teu anjo agora, com a espada de fogo agora, vai quebrando agora, vai desfazendo agora, vai tirando agora, vai queimando todo o mal, ó Pai, e em nome de Jesus, diante do Teu sangue, diante do Teu poder, toda a rejeição que sofremos, ó Pai, no ventre dos pais, das mães, dos avós, dos tios, em nome de Jesus, toda agora a rejeição vai caindo por terra, vai sendo quebrado em nome de Jesus, e diante do Teu sangue, ó Pai, diante do Teu poder e da Tua glória, da Tua grandeza, da autoridade que o Senhor nos entregou, todo o mal agora, vai, Senhor, agarrando, ó Pai, vai agora, Senhor, amarrando, vai agora, Senhor, acorrentando com fogo, ó Pai, pega toda maldição lançada contra a nossa vida, contra os nossos filhos, contra a nossa parentela, e diante do Teu sangue, nós ordenamos agora que todo mal, todo jugo, toda opressão, toda fúria do inimigo, todas as setas, toda a escuridão, ó Pai, em nome de Jesus, saia, seja destruído, queimado e lançado no abismo, para que nunca mais volte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Palmas para o Senhor Jesus.
Glória a Deus. As crianças vão apresentar aqui, é? Vamos louvar o Senhor? Amém. Glória a Deus. Eita glória, Deus.